dia. Estamos começando pela Rádio Nova Difusora o programa Ecobagagens desse sábado, com a participação especial do deputado Sebastião Santos, que vai falar um pouco conosco sobre política, geração de emprego e também sustentabilidade e políticas ambientais, que é um tema que o deputado é apaixonado e há muitos anos já defende aí, contrariando até as formas negativas de se pensar no Brasil. Nós sabemos que tudo nasce no pensamento. Infelizmente, né, deputado? O pensamento e a conscientização ambiental, ela passa longe de ser entendida. O que deveria ser prioridade e devoção, né? Porque sem a natureza não existiríamos, acaba sendo um grande peso e uma forma incômoda, às vezes, das pessoas pensarem e entenderem por que existimos. Deputado, seja muito bem-vindo, imensa satisfação tê-lo aqui conosco. Bom dia, Rogério, bom dia a todos os amigos que nesse momento estão sintonizados na Rádio Nova Difusora e aqui no programa Ecobagagens. Quando a gente fala de eco, nós temos aí as várias ações que se realizam pelo mundo e ações que dão certas e outras que dão erradas, né? Nós sabemos que muitas vezes hoje nós temos um questionamento quanto à Amazônia, né? A Amazônia foi uma situação que deu errada. Você colocou as ONGs dentro da Amazônia, as ONGs venderam a Amazônia para os outros países para ter o crédito de carbono. Veja só que situação, né? Eu dou o que eu tenho aqui e digo para o outro país, você está bem, pode montar a sua empresa, pode poluir o mundo inteiro, não se preocupa não que nós seguramos as pontas aqui no Brasil. E aí os índios foram expulsos de muitos lugares porque acabaram encontrando-se aí outros tipos de ações contra o meio ambiente, né? A retirada do nióbio aí do nosso país e levado para fora de forma irregular, a questão do desmatamento que infelizmente se tornou propício, já que você não tem quem olha, é muito fácil você tirar o que tem. Mas nós estamos aí para bater um papo, Rogério, e é um prazer muito grande estar aqui com você, com todos os amigos ouvintes aí, bater um papo aqui pela Rádio Difusora, porque nós sabemos que muito temos que dialogar quanto ao nosso país. Nosso país, ele está indo a trancos e barrancos. Ariano Suassuna dizia que brigam as ideias, não as pessoas. Só que vivemos tempos extremamente conturbados, onde as ideias são colocadas extremamente de lado, né? Então o diálogo se faz cada vez mais necessário. Também quero destacar a participação do Luciano Pereira, nosso produtor, que está aqui conosco também. Muito bom dia. Bom dia a todos. Doutor, prazer recebê-lo aqui. O senhor que já participou do nosso programa e espero participará ainda muito mais, né? Seja bem-vindo. E eu queria abrir um parêntese. Hoje é aniversário da minha esposa, a Mônica. Meus parabéns. Muita paz, saúde, sucesso e longa vida. Conosco, inclusive. Seja bem-vindo, doutor. Eu que agradeço e parabéns à esposa aí. Um dia especial, né? Pois é, vamos lá. Deputado, nós sabemos que políticas ambientais, elas têm aí a sua dificuldade de serem, de fato, debatidas com consciência no Brasil. Existe muita distorção, o tema correto é esse, às vezes essa distorção que atinge e segue outros interesses, e não conseguimos ainda avançar em algo que deveria ser algo normal, como desde a implantação tranquila e séria de educação ambiental como disciplina escolar, como debate pertinente cada vez mais no mundo de transformação. Nós temos aí o carro elétrico que praticamente vai ser a realidade do mundo, não só do Brasil, e o Brasil, como sempre, vai ficar tarde nisso, nessa transformação. Até 2025 as montadoras fabricam motor a combustão, depois deixam de fabricá-los. Nós temos uma série de ONGs aí que devem ser questionadas sim, porque existe muita coisa ainda obscura no que se diz respeito à própria Amazônia, ao conhecimento. Temos aí inúmeros índios que sofrem inúmeras atrocidades, como também aqueles que tiram proveito. Então a gente não tem ainda o devido equilíbrio. E a política também serve para isso, para propor esse equilíbrio, esse debate importante. Como que o senhor vê isso hoje no Estado de São Paulo? Quais são as práticas, as políticas que realmente o senhor tem buscado debater e tentado implantar junto aos seus pares sobre práticas de políticas sustentáveis aqui no nosso Estado? Olha, você realmente posiciona uma pergunta muito pertinente, porque
Eu não sei se você conhece a situação do Pico do Jaraguá. No Pico do Jaraguá nós temos as principais torres de transmissão do áudio ou do visual para o mundo inteiro. E nós temos ali uma tribo indígena que vive dentro do Pico do Jaraguá, naquelas matas. Só que, como você tem um equipamento de primeiro mundo, onde não tem organização nenhuma, qual foi a opção? Vamos vender o Pico do Jaraguá, vamos concessionar, porque com uma concessão, quem entrar vai ter que dizer por que está entrando, para que ele está entrando. E aí você vê que deu muito certo. Porque hoje, para você subir nas torres, mesmo sendo uma pessoa ligada à emissora, ela tem que estar lá dizendo onde ela vai, o que vai fazer, quanto tempo vai ficar. Então, você organiza uma estrutura de floresta dentro, praticamente, da cidade de São Paulo, aqui, que ajuda, é o pulmão, né, para tentar trazer melhor vida para a população. E você começa a mudar a dinâmica. Onde você tinha só comunidades, onde só tinha problemas, você começa a criar uma área com segurança, uma área organizada, uma área que todos começam a conviver em sociedade, cuidando de quê? Do principal, que é o meio ambiente. Já imaginou? Eu tenho lá um camarada que, infelizmente, fica alcoolizado e começa a tocar fogo naquilo ali. Olha a perda disso. Nós jamais recuperaríamos a área. Então, você tem um local que, se destacarmos o turismo ecológico, poxa, eu posso fazer pistas ali de caminhadas para subir até o pico, para levar a criança, levar o jovem, levar as pessoas que precisam falar para o futuro do que é a questão ecológica para ele. Mas não, nós estamos dando um celular para uma criança e dizendo para a criança ficar brincando lá com um bichinho e que ela não sabe nem de onde é que apareceu aquele bichinho. Então falta, como você posicionou, que as escolas venham estar moldando essas crianças da tenra idade. Eu tenho um neto aí com 3 anos, eu acho que ele precisava pelo menos saber o que é um animal. Para que existe um animal? Eu tenho uma aranha aqui. Mas essa aranha eu vou matar ela. Se eu matar todas as aranhas, como fica então os outros insetos? Então você vê que hoje nós estamos indo para um grande debate internacional, que é a união. Calma aí, você precisa comer, eu vou te produzir o produto, mas eu preciso ser sustentável. Eu não sei se você tem conhecimento, nós hoje produzimos no país inteiro uma área de 2% de toda a área territorial do Brasil é que produz. E nós estamos com um crescimento aí de 1,2 só por causa da agricultura do nosso país. A agricultura, essa engrenagem se organizou, foi para cima e hoje nós estamos vendendo comida para os outros países, porque países poderiam hoje estar com uma mortalidade muito grande, e não era de Covid, era de fome. Como nós... Eu atuo na área de commodities, tenho uma empresa de consultoria também internacional. Então, eu tenho alguns clientes de fora que fazem a solicitação para a gente conseguir algumas commodities aqui. Então, você vê, eu estava... Na verdade, muita coisa do Brasil já está comprometida com venda externa. Sim. Seja para a China, seja para o Oriente Médio. Não, e aí você vê o seguinte, o brasileiro, e eu sou obrigado aqui a pontuar a questão do nosso presidente. Ele, tendo uma visão para o produto nosso interno, o que ele fez? Ele deixou o dólar alto. Foi motivo de crítica e tal. Mas nós crescemos 1,2, enquanto o Japão não cresceu, ficou menos 0,6. Então, um país com uma tecnologia violenta ficou abaixo. E nós tivemos superávit. Por quê? Por causa da alimentação. Agora, o brasileiro é o seguinte, se ele tem lá uma plantação de soja, e alguém vai lá e fala, eu vou comprar sua soja antes de você produzir ela. Ele vende. Ele não olha que ele poderia agregar valores naquela soja, ele poderia fazer o óleo de soja e dizer, calma, você quer a soja minha? Ótimo.
então eu preciso que tantos por cento aqui nós vamos vender para você em óleo. E, na verdade, a gente sabe que a agricultura no Brasil sempre foi um setor muito forte, está se organizando cada vez mais e está também incorporando muita tecnologia ultimamente, né? A gente vê diversas startups novas aí, de 5 anos para cá, com tecnologia dedicada exclusivamente ao campo, né? A gestão da agricultura, da fazenda como um todo, tanto do ponto de vista geológico, biológico, como de gestão de empresa propriamente dita, né? E o Brasil é muito rico em tudo nesse sentido, né? É uma pátria abençoada. O que planta, colhe. Exato. E a gente sabe que muitos países não vivem sem nós nesse sentido, né? E, além disso, outras questões. O nióbio, 98% é nosso, né? Ontem teve a feira do grafeno, né? Primeira feira do grafeno. E o Caxias do Sul deverá ser, então, o nosso vale do grafeno e do nióbio. Olha aí. O que é uma grande vantagem para nós, evidentemente. E nos coloca também mais posicionados no cenário internacional, né, doutor? Competição. Exato. Os países hoje, a maioria deles não se projetaram, eles apenas se montaram e disseram, eu sou um país europeu. E aí nós vemos, né, a situação que a Itália está passando, né? Quem diria que a Grécia teria um problema tão grande ao ponto de as pessoas, para comprar 1 quilo de arroz, elas precisar provar que não tinha nada de arroz dentro de casa? Então isso é falta de quê? De uma política pública no sentido da questão da alimentação, né? E aí eu quero até posicionar vocês, eu estive com a ministra Damares agora, ontem, lá no Pontal do Paranapanema, onde ela lançou lá um programa, né? Maria da Penha indo à roça. E nos debates que nós fizemos ali, nós ouvimos a questão das culturas hoje, elas se organizar no termo da questão ecológica, né? Eu vou plantar, mas eu tenho como, em vez de jogar o pesticida, colocar um animal para poder combater as pragas. E aí você fala, né? O pessoal está falando, agora eu vou produzir cobra. Produzir cobra, porque a cobra ela come uma larva que vai estar ali no pé do café e o café vai ficar um café natural e eu tenho venda hoje para esse café lá fora. Então, você vê que o próprio agricultor, ele já começa a ter um outro debate, um debate de priorizar o meio ambiente, de não poluir os rios, porque você polui o rio, você já não pode usar água, mas para o humano, para você despoluir fica muito caro, não tem como compensar uma coisa com outra. Então, não é só produzir, você tem que produzir com sustentabilidade realmente muito próximo a quem vai comprar. Você tem que dizer para ele, olha, eu ia vender por 1, mas eu só posso te vender por 2, porque o meu produto é diferenciado. Infelizmente, quem também controla a informação não tenta se atentar e mostrar esses fatos. Muita coisa útil poderia ser aproveitada existe no Brasil, mas não é divulgado. E um outro ponto importante, quando se tem uma negociação internacional desse produtor com o comprador de commodities, é justamente o quê? Ele está preparado para saber fechar um contrato, para saber realmente validar o seu produto, aproveitar tudo que ele tem. Isso não existe ainda, né, deputado? Não existe. E aí você me leva à questão dos assentamentos. Se você olhar indo sentido Paraná, você olha aqueles locais, fazendas enormes. Só que você não vê nada. Tem um pasto, não tem uma área de reflorestamento, poderia ter ali uma área de reflorestamento, plantando o eucalipto, já que não pode plantar mais ali naquela área todinha, principalmente no oeste, não pode plantar nada cítrico, porque criou-se ali uma praga que você plantou, a praga revive novamente, mas você poderia plantar o eucalipto, você poderia ter uma outra cultura que pudesse utilizar aquela área que está obsoleta. Não, você já não tem mais uma mata nativa, você só tem pastos, mas você não tem um animal no local, você não tem outra situação. Então,
Você vê que quando nós falamos de agricultura em questão de uma política realmente de desenvolvimento, você tem que começar a inovar. Hoje um trator, ele não precisa de um operador dentro dele. E sem operador, a perda é menor. Que o operador vai precisar ir no banheiro, ele tem que parar o trator. Vai parar o trator. Parou o trator, o que acontece? Parou de colher. Você tem a situação de que muitas vezes existem necessidades de um produto que você não consegue colocar, e aí é um exemplo que eu posso dizer de uma política pública social. Até hoje, nós falamos que o Estado de São Paulo é o maior produtor de peixes do Brasil, é o maior produtor de tilápia, e nós não conseguimos ainda colocar dentro dos presídios do Estado de São Paulo, mesmo tendo uma lei que nós aprovamos, que é o PEPAS, um programa de alimentação dentro da escola, dentro dos presídios, dentro dos asilos, e que o município acaba comprando direto do produtor, nós não conseguimos colocar 200 mil filé de tilápia numa marmita apenas, numa alimentação de um dia. Eu não tenho isso para entregar. Então isso quer dizer que os presidiários do nosso estado inteirinho nunca irão comer um peixe produzido no estado de São Paulo, porque nós não temos produção. Eu não consigo bater 200 mil tilápia para ter o filé da tilápia para colocar para alimentação. Doutor, tem um ponto que junta um pouco o que o senhor falou e o que o Rogério colocou, né? Eu acompanhei, talvez não tão intrinsecamente como ele, mas algumas negociações de commodities. E a gente vê, falar português, claro, o pessoal patina muito em realizar os negócios, né? Eu trabalhei em empresa americana, em empresa alemã, e a gente percebe a diferença cultural gritante, né? Lá você tem procedimento para tudo. O mercado está regulado. Você tem o par e passo de como deve acontecer. No Brasil, muito embora a gente tenha melhorado um pouco nos últimos anos, querem desburocratizar, já foi feita uma boa parte, ainda falta muito mais, né? Mas é um problema cultural meio sério, de um certo modo, e isso impacta diretamente na economia, né? De que jeito a gente poderia fomentar, como a gente pode melhorar esse cenário, esse ambiente, tanto cultural como político, o que depender de leis e etc, né? Aí eu volto no mesmo ponto. Uma das primeiras falas que a gente ouviu aqui nessa programação foi justamente a questão da educação. Eu não consigo mudar a cabeça do cara que já tem 60, 70 anos, que para ele não interessa. Se ele vai vender para um camarada que vai vir de fora comprar e ele pôs o recurso na sua conta, para ele está ótimo. Então, nós temos que falar com quem não tem essa condição, que é a criança, que é o adolescente. Nós temos que investir. Eu digo muitas vezes, como deputado, eu tenho um salário de classe média. Então, se eu não gerar por mês a condição de manter a vida de 6 a 8 pessoas, eu estou perdendo tempo. Porque essas 6 ou 8 pessoas, elas têm que construir algo para me dar toda a cadeia, no final, no outro mês, eu conseguir novamente esse recurso. Agora, o problema é o seguinte, você tem um fazendeiro com uma fazenda enorme, e aí você fala para ele, o que você está produzindo? Quantos funcionários você tem? Quais são os equipamentos de tecnologia que você está utilizando? Ele não sabe, ele nem está interessado, ele tem um agrônomo que cuida lá da fazenda dele, ele está interessado só em ver lá no banco o gerente, olha, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo outro. Então, isso não é uma política pública de agricultura para o nosso país. Não, nós estamos tocando a vida, né? Deixa a vida me levar, né? Tem alimento para me colocar, para exportar? Tem, está ótimo. É falta de visão mais complexa, né, do todo. Você está construindo, que nem aquela brincadeira, né, do cara que está colocando tijolo, que está construindo um muro ou que está levantando uma catedral, né? Quer dizer, a tarefa em si é a mesma, mas a visão, o envolvimento é completamente distinto. Mas né? isso também foi construído, né? Infelizmente. Na verdade, existem fatores
nas entrelinhas ou fatores por trás que se beneficiam disso, né? Dessa falta de visão, dessa, entre aspas, ignorância, dessa falta de estruturação. Não só pessoas aqui que ganham muito, como pessoas de fora que ganham muito, né? Porque a negociação com a China é sempre muito difícil, porque eles querem levar vantagem. E eles se beneficiam também de pessoas que abrem vantagens para eles. Não digo só no campo direto com o agricultor, mas também político, a gente sabe disso, né? Não, Quantos políticos aí com a pandemia não se beneficiaram, né, de relações com a China? É fácil. Né? Eu tenho alguém que está interessado, então o que eu faço? Eu pego, olha, eu não vou ficar tendo dor de cabeça para tentar produzir alguma coisa. Não, eu toco para frente. E esse tocar para frente vai trazer um prejuízo lá na frente que talvez seja irrecuperável. Entende? Hoje, nós estamos aí num problema sério na questão energética. O estado de São Paulo depende de 60% da energia oriunda de outros estados, e o principal deles é o Paraná. Só que nós temos uma usina que foi construída lá no passado, em um acordo muito bom para o Brasil, só que nós estamos aí, o ano que vem, tendo uma discussão. Hoje nós estamos pagando megawatts R$2. Será que o Paraná vai conseguir se organizar todo para que o Paraguai entenda que é interessante para eles vender o megawatts de energia a R$2 para nós? Ou eles vão dizer, meu amigo, eu vou ficar com a minha energia aqui a R$2 e você se vira. Toca para frente. E aí você não ouve uma discussão, principalmente na questão governamental, de que os municípios venham ser um município sustentável. Então, se você não tem sustentabilidade, você vai ficar sem aquilo que você está usando hoje. Entende? Então, você vê, eu tenho passado muito na questão de verificar as usinas que estão aí gerando energia. As de Minas Gerais, como Marimbondo, está com 6% de sua capacidade. Isso quer dizer que se nós estamos no começo hoje, né, da estiagem, o cara já está com 6%, ele vai ter que fechar as turbinas. Entende? Hoje eu já consigo atravessar o Rio Grande, que eu costumo pescar, que eu sou um amante da pesca, desde 4 anos de idade, quando eu passava fome e não tinha o que comer. Então a gente ia para o rio, ia para a represa Billings para poder pescar o saguiru. Hoje a gente não acha saguiru, mas nem nas fotos a gente acha. Mas ia eu lá e meu pai com a varinha. Eu lembro de bagre, lambari, traíra, como é que é aquele outro? Bagre. Cascudo. Não, tinha um outro também, mas enfim, fugiu agora. Mandi. Agora, traíra o senhor conhece bem, né? Traíra tem. Dá bem com isso, né? Traíra é uma pesca esportiva muito, muito gostosa. E hoje nós temos quase 4 milhões de pescadores esportivos no nosso estado e que poderiam fazer um debate muito grande na questão dos rios do nosso estado, a questão de repovoamento para levar alimentação para os ribeirinhos, que eles não vão sair de lá. O cara que está com 90 anos, viveu a vida inteira, não vai sair de lá. Não há um incentivo para esse debate? Olha, esse incentivo deveria de acontecer pela Fiesp. A Fiesp tem a maior organização para que esse debate acontecesse. O problema é o seguinte, é que não adianta um só estar interessado. Todos têm que estar interessados. E esse todos, infelizmente, chega no meio, se quebra. Vamos fazer uma feira. Amigo, o cara fala assim, não é por nada não, mas eu vou gastar para ir na sua feira. Para quê? Para quê? Entende? Eu estive numa feira falando sobre o uso do drone para jogar o pesticida justamente onde está só a praga no canavial. Né? Tá bom. As usinas têm interesse. Eu vou tirar um avião para pulverizar a minha plantação toda, sendo que eu posso levantar um drone com um garoto operando ele que vai fazer o mesmo trabalho. Então é vantagem para esse usineiro. Agora, por que o álcool está com R$4 na bomba? Exato. Eu estou produzindo um produto aqui dentro que praticamente o estado de São Paulo se tornou uma monocultura de cana. Né? Hoje já estamos começando a pensar no café, já estamos pensando um pouco também na questão
da soja, milho, mas é muito pouco ainda. Então, poxa, você vê uma entidade dizendo assim, olha, nós precisamos organizar essa região todinha aqui para poder ter uma nova tecnologia. Mas o cara está deixando essa nova tecnologia, ele não usa mais o avião, mas ele usa um drone com uma pessoa só, e ele não consegue baixar isso no final para a população. Mas, doutor, isso é uma questão de organização, né? Porque você falou mesmo da pesca esportiva, nós temos uma preocupação com o turismo que afetou o mundo inteiro, né? E no Brasil caiu 40%, né? E queira Deus, a gente está melhorando essa questão da pandemia, vacinação, etc. Esperamos um segundo semestre muito melhor. Afinal de contas, isso interessa a diversos setores, né? Então tem a pesca, tem turismo, alimentação, toda a parte de logística e tudo mais. Quer dizer, vai movimentar muito a economia. Não é só uma questão pontual, é um sistema como um todo. Não é uma questão de provocar mais esses setores e que andem de mãos dadas aí e se organizem para isso? Quem mais provocava um debate nessas áreas era a esquerda. Só que a esquerda provocava um debate para mostrar que quanto pior, melhor. O camarada está passando fome lá no campo. Opa, que legal. Eu vou falar para ele que tem uma solução. E na hora que eu precisar do voto, que eu precisar me beneficiar, eu já sei onde chegar. Porque eu falei, eu não levei a solução. Então é um debate inócuo. É um debate que apenas fica nas palavras, não na realização. Como diria o boêmio, muita espuma, pouco chope. E aí? Então, você vê, eu acompanho os assentamentos, principalmente ali no Pontal, já há muitos anos, uns 30 anos pelo menos. E a gente via o pessoal, toda aquela alegria, aquela euforia, fiquei 20 anos lá na beira da rodovia e tal, agora eu vou entrar na minha terra. Tá bom, entrava na terra. Aí ele não tinha água, ele não tinha um trator, ele não tinha um implemento, ele não tinha uma casa. E aí? Aí a primeira eleição, o cara entrou, tá feliz, poxa, aquela emoção, votava no cara lá que falou que ele ia entrar. Só que não foi o cara que ficou ali, foi ele que ficou 20 anos. Aí tá bom. Na segunda eleição, opa, vou levar um trator. Monto lá as associações, levo um trator para o cara. Ele não tem como colocar o diesel, porque ele está lá na área rural, ele não tem como ir até a cidade, então ele não tem como fazer aquele trator funcionar, vai servir para quê? Para ficar parado. Aí na outra eleição eu dou implemento. E na outra eleição eu levo o usineiro para pegar e arrendar a área dele, porque ele não vai fazer nada, é melhor ele ganhar R$ 1.700 naquele espaço dele e ficar quieto. Mudou o quê? Nada. A esquerda simplesmente se beneficiou de uma situação de alguém que está numa necessidade extrema. Agora, eu queria montar um negócio desse e dizer para o cara, olha, está aqui, toda a condição está aqui, só que você só vai ficar nessa terra a partir do momento que você me der uma rentabilidade para o Estado de tanto. A grande verdade no Brasil é que não se quer, de fato, que a pessoa se desenvolva. Não só no que tange como empreendedor ou como comerciante, empresário, mas também como ser humano, né? Tira-se muita vantagem da ociosidade, da limitação que as pessoas acreditam ter ou que momentaneamente passam, né? Por escassez de conhecimento, escassez de possibilidades, de recursos. E isso não muda, né, deputado? Pouquíssimos realmente têm esse olhar tentando fazer com que aquele ser humano se desenvolva, cresça em todas as áreas, possa realmente ser um ser independente, com visão própria, bem definida. E aí fica a questão da Cracolândia. Pô, não tem solução a Cracolândia? Com tantos especialistas que nós temos aí na área de psicologia, psiquiatria, não tem solução? Não. A sociedade construiu o resto que sobrou ali na Cracolândia. Aí eu digo que aqueles homens e mulheres podem ficar lá, no tanto faz. Não é tanto faz, não. Nós temos
ali um dejeto da sociedade. Foram famílias que se desmontaram, foram ações que aconteceram, foram situações que não foram dado suporte. Agora, é fácil ver as pessoas lá. É fácil lá levar um marmitex, é fácil lá levar uma roupa, um cobertor. Mas e a solução? É como o Natal, né? É fácil você levar brinquedo para uma comunidade carente, é fácil você levar almoço, mas por que não é fácil criar um programa mensal onde aquelas pessoas possam ter informação, estrutura, possibilidade de crescer, e no final do ano você não tem que levar nada? Não é fácil eu pegar a minha responsabilidade e dizer, não, calma aí, eu vou pegar uma pessoa dessa aqui, com a minha empresa, Sim. e eu vou investir nessa pessoa. Ah, mas é difícil. Mas quem disse que era fácil? E também tem um detalhe, né? Onde que está a dificuldade em investir em uma pessoa? O que se gasta e desperdiça dinheiro com outras coisas tão banais? Muito. Prioridade. As drogas não estão... Eu digo que a minha geração foi uma geração que, infelizmente, ela se posicionou de uma forma totalmente equivocada. Nós temos países, com um país aí, que eu não vou nem citar o nome, nem a pessoa, mas que um brasileiro foi para lá com uma prancha cheio de droga e veio a ser morto lá. A gente é a favor da morte? Claro que não. Mas eu também não sou a favor de que o cara, sabendo que aquele país tem uma lei rígida contra aquela situação, e o cara fala assim, eu vou ser contra todo mundo lá, porque todo mundo lá não me interessa, e vou fazer o que eu quero. Não. Eu acho que todo mundo tem limite. Então, hoje, a Cracolândia existe por quê? Porque os empresários que estão aí preocupados em ganhar dinheiro, tem que ganhar mesmo, eles muitas vezes não olham para o social. Nós temos um grupo de pessoas no nosso gabinete que trabalham muito com a questão de construção de bons projetos. Projetos que levam a pessoa a pescar na onde não tem peixe. Né? Ó, calma aí, ó. Tá vendo aqui esse lago? Muito bem, olha, não tem um peixe aqui, tá? Então você vai ter que arrumar um jeito de colocar um alevino, cuidar desse alevino, para que ele cresça e para você vir pescar. A vara está aqui, mas a condição do sistema para você vir buscar esse peixe, você vai criar. Essa é uma questão também de provocar a sociedade, né, para uma visão mais social, mais global. A gente estava comentando, eu e o Rogério aqui, em outros países, você tem uma cultura mais sedimentada. Tá? Você vai assistir uma peça de teatro, você vê ali na entrada doações anônimas, né, de pessoas físicas que simplesmente querem ajudar a promover a cultura, vai lá e dá o que pode, faz uma contribuição. Né? A gente não vê essa cultura aqui. Faz-se muito pouco. O pouco do que faz quase sempre tem isenção fiscal, ou seja, não existe... No fundo, o investimento é público, porque está deixando de recolher os cofres, né, para fazer aquela destinação. E a doação propriamente dita, que é tirar do bolso e fazer a doação para promover a cultura, para promover um programa social, alguma coisa assim, a gente não tem essa cultura, muito menos esse apelo. E muito menos ainda a prática, que é quase zero. Né? Como é que a gente pode provocar a sociedade para um movimento mais austero, mais promissor nesse sentido? E aí você pontuou uma coisa que o Ministério Público, que as áreas de justiça não têm olhado. Se eu lhe dou isenção para a sua empresa, por que eu não exijo a contrapartida? Calma aí, é fácil? As pessoas dizem, o governo aumentou impostos. Não, o governo não aumentou impostos. O imposto do Estado de São Paulo é 18%. Agora, o problema é que há mais de 12 anos, essa pessoa está tendo um benefício que ela deveria retornar um outro formato de benefício ao Estado. E aí eu te dou uma isenção de 10% aí. E como fica, então, a estrutura orgânica da arrecadação desse Estado?
Calma aí, não é 25% para a educação? 25% de toda a arrecadação do Estado vai para a educação. Se eu lhe dou a isenção e você não gerou nada de educação, o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando o orçamento do Estado. Entende? Como que eu vou fazer segurança existir se eu não tenho recursos para poder investir no setor de segurança? Orçamento reduzido. Então, Da mesma forma, a saúde, né? Nosso principal orçamento. Né? 30% ainda? E aí é um debate. Hoje o orçamento da saúde é 15%, que seria o ideal pela formatação que nós temos no nosso país. 15% era para tocar a saúde. O problema é que saúde não é só o que já está acontecendo. Saúde é o que eu vou prever que possa acontecer, então eu vou tentar eliminar esse problema antes. É um modo de pensar eficiente, que é o modo preventivo. E saber aí? de fato tudo aquilo que pode acontecer, não esperar acontecer e depois culpar outros fatores pelo mesmo. Né, a questão do Covid. Um debate que a gente está fazendo muito. As Santas Casas, a maioria delas tem mais de 100 anos. 100 anos para produzir o quê? Saúde. Saúde no município, próximo da população. Por que aconteceu agora a pandemia e as pessoas na cidade não tiveram saúde? Porque falta o quê? Dentro daquela política pública de levar o recurso para a Santa Casa, existe uma projeção, calma aí. Ó, a Covid é algo que está acontecendo desde 2003 na China. Nós estamos com mais de 500 mil mortos no Brasil, que começou em 2003 e até hoje nós não estamos conseguindo salvar as vidas, fazer algo diferente. Entende? Que nem a vacina, beleza, vamos todo mundo vacinar. Eu já fui lá, tomei minha vacina, esperei chegar lá dos Estados Unidos lá a vacina da Johnson. Tá bom, tomei. Mas eu tive Covid antes. E a sequela que ficou? Quem vai cuidar? Aí você não tem dinheiro nem para fazer a manutenção agora das vidas que estão pegando Covid e você não tem dinheiro para fazer o quê? O pós-Covid. Então você não tem psicólogos, você não tem médicos, você não tem enfermeiros, você não tem técnico de enfermagem, você não tem assistente social. Como fica uma mulher que viveu 30 anos, como eu conheço uma senhora, com um homem que ele saía de casa todo dia para trabalhar, para poder manter a casa, manter a família, e de uma hora para outra ela perdeu o seu porto seguro. Quem que vai cuidar do psicológico dessa mulher? Cadê a estrutura de saúde? Cadê a saúde pensada? Então fica muito longe de algo bom ainda no nosso país, no nosso estado. E a gente vê que os debates, eles são debates que se faz para começar e acabar rápido. Meramente cumprir tabela, deputado, não é? E aí? Não Será que nós... de fato, soluções. Se eu não mudar o meu comportamento, será que daqui a 3, 4, 5, 10 anos eu terei a condição de estar dentro dessa sociedade se beneficiando dela? E, na verdade, o sustentável é justamente isso, né? A gente entender o papel de cada um e tudo está interligado, né? O que algo acontece ali afeta todo mundo. Não existe essa separação como as pessoas querem entender. Tudo, de alguma forma, está interligado e, sim, traz consequências. E muitas consequências, dependendo de quem é, da onde é, como é, para a vida de todos nós, para uma sociedade como um todo. O que não se tem, muitas vezes, é o entendimento claro de como encontrar uma solução. A gente sabe que, infelizmente, o senhor vivencia isso muito bem. Políticos
a entender o papel dele como legislador ou como executivo, no caso. Se for Ele tem que também. trazer a resposta a qual ele se propôs. E ter, de fato, o poder de cobrança em cima dele. Não um joguete, uma manobra política e também amanhã a facilidade dele deixar o partido e se filiar ao outro. Né? Isso a gente não tem. Não temos isso. Né? Mas aí entra novamente aquilo que a gente está debatendo desde o início do programa, a cultura. Sim. Qual é a cultura hoje? Eu vou na periferia, porque lá eu tenho uma ONG, eu tenho uma associação com um líder que mantém a família com a cesta básica, com a luz, com o gás, com o básico do básico para eles, não dou mais nada. Ele mora lá, infelizmente, numa comunidade, num barraco, numa palafita, e eu deixo lá ele jogado. Só que o líder, na hora das conversas para um político, ele está lá pronto para fazer essa negociação. Dizer, olha, aqui eu vou tentar trabalhar, eu vou arrumar tantos votos para você. E aí entra a questão. Em São Paulo, 53 deputados novos foram para a Assembleia. Que legal, né? Renovou. Não, piorou. Porque os 53 que estavam na engrenagem já estavam movimentando a engrenagem de alguma forma. Quando chegou os outros, disse, vocês todos que ficaram estão errados. E aí você vê deputado que teve 20 mil votos numa cidade e que se elegeu com os 20 mil votos e que não contribuiu com nada naquela cidade, nem com os debates pertinentes àquela cidade, àquela região. E aí entra a questão do turismo. Nós estamos praticamente no 3º ano do mandato desse governo, agora discutindo uma regionalização do turismo. Entende? Eu comecei a Lei 1261, que define as instâncias e define os MITs, municípios de interesse turístico, para que o município faça, para aquelas pessoas que estão sendo recepcionadas na cidade, elas têm o básico para estar lá naquela cidade. Eu vou a Brotas, calma aí, eu preciso ter um hotel, eu preciso ter um restaurante, eu preciso ter uma estrutura de saúde, uma estrutura de segurança, eu preciso levar minha família onde eu vou ter uma recepção. Mas não tem, porque o município não tem arrecadação, e aí o que acontece? Ele não te dá o suporte devido. Olímpia, quando nós votamos Olímpia não tinha tratamento de esgoto. Agora, calma aí, uma cidade que vai me trazer água termal, onde eu vou lá levar minha família para se banhar dentro de uma piscina com uma água termal, e que depois não tem como jogar essa água num lugar decente. A grande verdade também, deputado, são coisas simples de serem resolvidas. Eu entendo como tal. Se você tem um programa de turismo bem equilibrado, que é algo simples, não é complicado, eu vou listar lá, até porque a maioria faz muito pouco, a gente sabe disso, é uma verdade. Listo lá aquelas cidades interessantes, as regiões com os potenciais, e vejo o que falta aqui para melhorar o turismo. O pouco de verba que se destina já se consegue fazer. Falta objetividade também, e boa vontade. Não anda por causa disso. E muito disso por causa do ego, né? O ego atrapalha extremamente. A grande verdade é essa. E o profissionalismo. Eu sou uma cidade que tem uma recepção de turistas. E eu não tenho um turismólogo concursado na minha cidade. Mas aí volta aquela questão de abraçar o problema como uma questão sistêmica, né? Isso. E eu vou colocar uma situação, mas é só para pontuar, porque a gente poderia fazer o programa inteiro sobre isso. A questão da Previdência. No Brasil, a cada 20 anos, mais ou menos, muda-se a política, né? Ou seja, dependendo do momento da sua vida economicamente ativa, você vai pegar, no mínimo, umas 3 políticas diferentes ao longo da sua vida, né? Então, para você se organizar também não é tão simples assim. 3 pensamentos diferentes. Exato, no mínimo. E muitas vezes não querendo se preocupar com a situação instalada. Não, esse começou uma creche, mas foi ele que começou, então eu não vou terminar. Então você vê que o dinheiro público, e aí eu posso citar a cidade de Novo Horizonte, é uma cidade que nós conseguimos enviar 8 milhões para lá, e temos algumas obras ligadas ao meio ambiente, temos algumas obras ligadas ao turismo, e que tem 22 obras paradas, porque o prefeito que está lá não quer
que as obras do outro continuem. Entende? Então fica aquela briguinha e esquece que, antes da briguinha, você tem que olhar todo o contexto. Você tem uma lei orgânica definindo o município, você tem que se adaptar na lei orgânica e falar, meu mandato é para poder fazer essa lei orgânica ser cumprida. Mas não, o cara rasga a lei orgânica, rasga a Constituição e diz, o meu eu fui eleito, eu que mando aqui, a cidade é minha, eu faço o que eu quero. Mas a continuidade deveria estar prevista, inclusive, legalmente. Sim. Né? Você vê, Bolsonaro entrou com 10 mil obras paradas. Né? Ele até brincou, falou, não vou fazer obra nova, vou terminar o que eu puder. Né? E esse é um problema crônico desde sempre no Brasil. Até acho que está, talvez, um pouco menos pior, mas é um problema grave, sistêmico, sempre tivemos. E qual seria a solução? Né? Quer dizer, se você é um bom político, você assumiu a sua cidade, o governo, etc., esse é o compromisso dar continuidade ao governo anterior. Afinal de contas, tudo é para o social, tudo é para a sociedade. Né? Não é você chegar e criar políticas novas. Ideias novas são sempre bem-vindas, mas o que começou precisa ser concluído. Mas aí eu ainda pego um gancho no que você está me falando. Ideias novas pensando em qual época? Sim. Uhum. Quantos municípios hoje temos jovens fazendo um curso de cidades inteligentes? Né? O Rogério estava falando da questão dos carros. Né? Carro elétrico. Hoje aqui no shopping, você vai lá, pega o computador, entra num aplicativo e lá tem um carro da Peugeot, que é elétrico e que vai de um shopping a outro. E você passa lá o seu cartão no aplicativo, o carro abre sozinho, você vai no GPS, coloca onde você quer ir, o carro te dá o start para você ligar e pegar ele sem ninguém e de um canto ao outro. Um carro elétrico. Em breve vai andar sozinho, viu, Anny? Não, já andei. Não, a Anny está querendo um carro que ande sozinho. Não, Senhor, olha, eu ainda não me acostumei. Deputado. Eu não me acostumei, mas andei 2 vezes num carro onde o cara vai daqui de São Paulo até o interior, mexendo no computador. Meu amigo, é um negócio estranho pra caramba, cara. Você uma das profissões que a gente adquiriu foi justamente trabalhar para profissionalizar pilotos. Uhum. Né? Então, eu dava suporte à Eletropaulo, que eu fui concursado da Eletropaulo, justamente para que as pessoas aprendessem a dirigir os caminhões, ser rápido no atendimento emergencial. Aí eu fico olhando o cara do meu lado, num computador, com o carro funcionando sozinho daqui, meu amigo. É um negócio muito estranho. O negócio de carro autônomo mais ou menos quando pode surgiu... acabar a bateria do laptop, né? Então, aí fica aquela questão. Ou ficar sem internet, né? O meu sonho era ser piloto de avião. Eu queria ser uma pessoa que pudesse estar aí pilotando aviões e não consegui, porque eu era o filho, o homem único, e nem a aeronáutica, nem a marinha, porque a marinha tem lá os seus prerrogativas. Os seus helicópteros, e eu não consegui. Mas eu sei que daqui a 2 anos nós teremos aqui, e eu acredito que vai haver um ponto na Paulista, para sair da Paulista para ir até o aeroporto de Guarulhos. E eu posso ter certeza que a hora que esses árabes trouxer esse carro voador para cá, que a gente chama assim, meu amigo, eu vou ser um dos primeiros a estar lá só para poder dizer, olha, eu consegui realizar o meu sonho. Eu acredito que a sua assessora também, deputado. Vamos ter que arrumar um negócio desse aí para ela poder trabalhar mais no interior. Está na hora. Bom, estamos chegando ao final do programa. Eu queria deixar você para a pergunta final, depois o deputado para as suas considerações finais. Rapidamente, deputado, por favor. Doutor, se é que é possível reduzir em breves palavras, o que é o município de interesse turístico? Olha, o município de interesse turístico foi criado pela Lei 1261. Nós começamos com 9 deputados na Assembleia Legislativa a pedido do ex-governador Alckmin, porque ele via uma injustiça muito grande de ter uma estância de um lado do rio e atravessando uma ponte e do outro lado um outro município não tinha recursos. Então, um se beneficiava do outro e humilhava o outro. E ele achava uma injustiça muito grande nisso. E nós conseguimos construir uma lei que regulamentou o turismo no estado de São Paulo,
Então, o turismo hoje tem critérios, o turismo hoje tem uma regulação e que está começando a andar de forma certa, porque nós tínhamos o seguinte, um percentual vai a um município, que é uma instância, para ele fazer infraestrutura turística. O que ele fazia? Ele fresava o asfalto para colocar outro asfalto. Então, ele não pode fazer mais isso. Então, criou-se critérios que ele tem que definir junto ao DAD, que é o setor de regulação dentro da Secretaria de Turismo, um projeto. Ele tem que levar o projeto anterior. Eu tenho direito a 1 milhão. Tá bom. Então, você vai me trazer um projeto de 1 milhão, só que você vai trazer o projeto e vai me dizer por que aquele projeto é interessante. Passou ali, as pessoas vão lá no município. Então, pessoas que vão cumprir a lei vão lá no município para ver se realmente é viável. Para que vai ser utilizado aquele recurso para o turismo, para toda a estrutura do turismo. E nós conseguimos construir essa lei, conseguimos aprovar ela em 2015. 2017, nós já tínhamos vários municípios já agregados ao município de interesse turístico e agora nós estamos trabalhando ranqueamento das instâncias. Me diz uma coisa, eu tenho um município que se tornou instância porque lá tinha índios, tinha uma cultura indígena e as pessoas iam lá por causa dessa cultura. Só que eu peguei e fui o gestor daquela cidade, não gostava de índio dentro da minha cidade e achei melhor expulsar os índios e colocar na cidade vizinha. Por que ela pode continuar recebendo recursos do Estado? Por que ela pode continuar sendo instância se ela não tem o critério específico? Aqui no ABC nós temos uma cidade que se tornou lá uma cidade muito ligada à questão ambiental, mas só tem uma festa. Então, por que motivo ela vai receber recursos? Todos os meses, se ela só tem uma festa. Não criou-se mais nada. Então, há mais de 26 municípios hoje já catalogados que não deveriam estar recebendo esses recursos. Então, o que nós propomos? Um ranqueamento. Os municípios sobe 3 a cada 3 anos, desce 3 instâncias. Ela pode ficar com título, só que ela fica sem o recurso. E ela vai ter que se desenvolver. Então, ela vai ter que capacitar pessoas, ela vai ter que falar com a sua população. Aqui nós temos turismo, você tem que fazer o seu restaurante ser uma coisa realmente que chame a atenção, que as pessoas venham aqui. É uma questão também de manter a identidade do local. Eu não posso dizer que Brotas, que era uma cidade que não tinha nada e que, com a ajuda lá do cantor Daniel, conseguiu fazer o arborismo, o rapel, a tirolesa, montou foi lá experimentando, né? Toda uma estrutura dessa. Pode ir lá. Então, esse município, ele não pode perder a característica. E não esquecendo que Brotas tem o melhor céu para efeito de astronomia, né? Olha. E tem o grande telescópio lá. Meu filho participou até de uma excursão pela escola, exatamente por isso. Brotas tem o melhor céu do Brasil para... Uma outra grande verdade também é que as pessoas não valorizam a própria cultura. Não valorizam o próprio município, não valorizam seus atributos. Tem gente que tem rejeição, né? Torce o nariz, porque também está dentro de uma cultura de não querer progredir, não querer evoluir, não querer se desenvolver, se fecha para outras coisas. Então é um contexto muito sério. Isso também que não deixa também de ser espiritual, cultura, né, deputado? Também não deixa de ser espiritual. Mas esse é um tema para um próximo assunto. Deputado, infelizmente, vamos chegar ao final aqui do nosso programa. Eu quero muito agradecer a sua presença, tá? Imensa satisfação tê-lo aqui. Deputado que já participou também conosco no nosso programa de TV. E a porta está sempre aberta, deputado, para debates, ideias inteligentes e ações que vêm do senhor. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Rogério, agradeço a você, Luciano, e agradeço aí a todos os amigos que nesse momento assistem e que ouvem aí esse bate-papo. E eu acho que a rádio é isso aí. A rádio é como o Instagram, né? O Instagram é uma rádio melhorada. É um bate-papo rápido, com ideias que se discute, para que as pessoas começam a discutir lá também na ponta, e dizer, eu ouvi em tal lugar, olha, o que você acha? E eu acho que um debate que a gente tem que fazer muito próximo aí para o futuro, Rogério, é justamente a questão da criança e adolescente. Sim. Entende? Se hoje nós temos o cinto de segurança dentro do carro, com todas as pessoas, com equipamentos do próprio carro, obrigando você a colocar o cinto de segurança, mas quando ele foi
por lei, colocado no carro, as pessoas diziam o seguinte: não vou usar. Aí o filho foi trabalhado na escola, o filho falava: pai, o senhor está sem um cinto. E aquele moleque ficava perturbando, o pai puxava e colocava o cinto, e hoje todo mundo usa o cinto. Então, isso é a rádio. E nós queremos deixar aí, ó, as nossas redes sociais, né, para que a população possa estar junto conosco, nossas redes, onde você for, no Instagram, no Facebook, no Twitter, em qualquer rede, você vê lá, Sebastião Santos, são redes nossas à disposição da população, com o nosso WhatsApp, que é para a pessoa vir, dar sua opinião, criticar, falar o que for necessário. Porque você quer estar na política? Então você tem que falar com todos, independente da forma que a pessoa se porta ou o que ela pensa. Deputado, obrigado. E vou encerrar porque o nosso tempo já estourou aqui. Tem que seguir com a programação da rádio. Doutor, muito obrigado. Seja bem-vindo às próximas oportunidades. Um abraço. Obrigado a todos os ouvintes, pessoal que nos acompanha também nas redes sociais e também no YouTube. Jaco Bagagens, esse sábado eu termino aqui. Até o sábado que vem, o nosso próximo encontro pela rádio. E às quintas na TV. Um abraço a todos.